Salve rapaziada, é o seguinte, estamos aqui de novo mais uma vez nessa espécie de maratona que eu estou fazendo no canal para falar a respeito aqui de Machado de Assis, da crítica literária de Machado de Assis. Vai ser aqui uma resenha muito rápida, tá? Não tem muita coisa o que dizer. A crítica literária aqui do Machado de Assis, apesar de ter aqui quase 200 páginas aqui nesse volume, de crítica literária não tem muito o que se falar. O interessante é ler e entender o que o autor está querendo dizer aquelas críticas. E eu estava, inclusive, antes aqui de iniciar o vídeo, eu estava relendo aqui a crítica que o Machado de Assis faz ao Primo Basílio do Eça de Queiroz, que é uma crítica fantástica, uma crítica muito dura, inclusive. Nessa crítica ele também responde às objeções que os defensores do Eça de Queiroz da época fizeram. E é muito interessante, é uma crítica de 1878, de abril de 1878, e é fantástica. Eu já estou, inclusive, aqui dizendo alguma coisa a respeito do livro. Antes aqui, vamos falar alguma coisinha aqui a respeito do autor, Machado de Assis. Ele nasce aí no dia 21 de junho, aniversariante do mês de 1839, ele acaba morrendo a 29 de setembro de 1908, no Rio de Janeiro. Ele nasce no Rio de Janeiro, morre no Rio de Janeiro. E é filho aí de pai português e mãe descendente de escravos, se eu não estou enganado. E é criado ali com a família, da patroa, da mãe dela, que acaba ali tendo um cuidado especial ali com o menino. E, enfim, logo cedo se revela aí o talento dele. E ele acaba aprendendo de forma completamente autodidata, não tem nenhum tipo de instrução formal. Acaba aprendendo francês, latim, inglês, outras línguas, enfim. E logo cedo ele se inicia aí no mundo do jornalismo, sendo aí uma espécie de pupilo, de Joaquim Manuel de Macedo, que escreveu o Memórias do Sargento de Milícias. Inclusive ele vai falar do Joaquim Manuel de Macedo aqui nessa crítica, se eu não estou enganado. E ele inicia no jornalismo ainda nos anos 50 do século XIX, e logo em seguida ele faz todo o seu caminho aí na literatura brasileira, escrevendo poesia, escrevendo prosa, romance, até que nos anos 80, aí da virada dos anos 70 para os 80 do século XIX, ele acaba tendo aquele grande estalo e publicando Memórias Póstumas de Brás Cubas, e aí ele se transforma realmente nesse grande escritor, o maior escritor que o Brasil já conheceu. E ele era um sujeito todo peculiar, ele era negro, numa época em que ainda era vigente a escravidão, era um sujeito pouco simpático à República, e apesar de tudo que se diz a respeito dele, ele não foi um sujeito de calúnias que se levantam a respeito dele, ele não foi um sujeito omisso em relação ao tema da escravidão, de maneira nenhuma, não se pode pensar nisso de forma alguma. E é um sujeito que ele tinha relações com a monarquia, muito boas relações com a monarquia, e evidentemente é o fundador da Academia Brasileira de Letras. Era um sujeito gago, epilético e diabético também, se eu não me engano, por isso ele tinha aquele problema de visão tão grave. E foi um sujeito espetacular, amigo de todo mundo, conheceu todos os grandes escritores ali daquele período, talvez com exceção aí do Álvares de Azevedo. Mas dali para frente, acho que Gonçalves Dias, José de Alencar, Castro Alves, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa, enfim, só imaginar. E ele foi um sujeito fundamental na nossa literatura, tanto no ponto de vista de vida literária, quanto também de literatura em si. E essa crítica literária aqui pega todo o período dele aqui de crítica literária. Esse aqui é o terceiro volume da obra completa pela José Aguilar, em 3 volumes. Aliás, recomendo que vocês comprem. E aqui ele vai fazer uma crítica aqui de diversos autores. Eu cheguei a citar aqui num vídeo anterior a respeito aqui dos escravos do Castro Alves, que o Machado de Assis ele faz aqui uma espécie de crítica, carta literária aqui, de crítica literária, carta do Castro Alves, numa carta ao José de Alencar, que apresenta o Castro Alves ao Machado de Assis, inclusive pessoalmente, e ele fica bastante entusiasmado pelo talento do poeta. E essa carta ela acaba virando uma crítica, e é uma crítica muito justa, muito interessante, muito boa de se ler. Inclusive uma crítica ainda dos anos 60 do século XIX, quando ele tinha a minha idade, 28, 29 anos de idade. 28, ele tinha exatamente 28. E o Castro Alves, quando o conheceu, tinha 21, 20 para 21.
E a primeira coisa que vai saltar aos olhos aqui é o quanto Machado de Assis escrevia bem. Ele era um escritor excepcional em prosa, não só no romance, mas em toda a prosa que ele escrevia. Ele era um sujeito absolutamente fantástico escrevendo. E aqui você vai encontrar aqui toda a crítica dele, desde os anos 50 até o fim da sua vida, de crítica literária. Por exemplo, você vai ter os primeiros textos dele a respeito do teatro no Brasil, de como o teatro no Brasil ainda era muito precário, era muito pobre e como, né, a coisa não se desenvolvia. E aliás só foi se desenvolver praticamente aí 100 anos depois desses primeiros escritos dele, né, que são dos anos 50 do século XIX. E, por exemplo, o Nelson Rodrigues só vai surgir nos anos 40, em 1942. E, né, outros dramaturgos ali mais ou menos do mesmo nível, como o próprio Ariano Suassuna. E ele vai falar também do teatro, da ideia de teatro, de qual é a situação do teatro no Brasil, vai dar todo esse panorama. Aqui você vai encontrar críticas ao José de Alencar, ao próprio Castro Alves, ao Joaquim Manuel de Macedo e a outras grandes figuras aqui, né, do mundo literário brasileiro, e que, enfim, são críticas assim muito justas. O Machado de Assis, ele era um sujeito que inclusive falava muito a respeito da questão de que a crítica literária no Brasil não era uma crítica estabelecida e que por isso mesmo encontrava às vezes objeções muito bobas, né? Encontrava certas dificuldades que em outros lugares isso não, em teoria, não existiriam, né? E o que acontece? Né? A crítica, por exemplo, aqui, né, ao culto do dever, né, do Joaquim Manuel de Macedo, né, do Joaquim Manuel de Macedo, talvez eu esteja confundindo o nome do autor, porque os dois autores aqui são muito parecidos, tá? Se eu estiver confundindo, depois eu faço uma errata no Instagram. Eu acho que na altura que ele fez essa crítica, o Monte Joaquim já tinha morrido, inclusive, né, o autor do Memórias do Sargento de Milícias. E aqui também ele vai falar do Fagundes Varela, né, de todo aquele pessoal ali, né, romântico do século XIX, né, daqueles poetas românticos. Vai falar também, se eu não estou enganado, do Marília de Dirceu, né, do Tomás Antônio Gonzaga, né, que aliás é um poema que eu preciso ler. Quem leu, né, disse que é um poema brilhante, realmente, que ele era um grande poeta. E, enfim, vai seguir toda essa crítica. Uma crítica que eu destacaria aqui é justamente as críticas que ele faz ao Eça de Queiroz. Os dois, inclusive, eram amigos, né, se correspondiam e tudo mais.